Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Span of Control, é um conceito legal para a gente que está preocupado sobre gestão e liderança, né? Vou compartilhar com vocês um documento aqui, resumo que eu fui criando ao consumir algum material aqui. Espero que ajude vocês, tá? Tem alguns blogs, alguns artigos aqui, ao mesmo tempo tem também alguns vídeos no YouTube, são vídeos curtos, tá? Então vocês conseguem consumir rapidamente, videozinhos de 5, 10 minutos que dão a ideia geral. Mas então, o que é Span of Control? Nada mais do que o conceito de quantas pessoas que um líder, um coordenador, um gerente, ele gerencia diretamente, tá? E muito mais sobre a ideia de qual que é esse número ideal. É por isso que a gente procura entender e estudar um pouco sobre Span of Control, tá? Ele foi formulado no Reino Unido em 22 por Sir Ian Hamilton, com vistas a racionalizar organogramas militares, tá? Então a ideia é de encontrar um número ideal sobre o número de liderados, tá? A gente tem que considerar algumas coisas, né, que não tem certo ou errado, mas o que a gente tem que olhar bastante é sobre a experiência e as habilidades desses gestores, desses líderes, do nível e habilidade, né, das competências dos colaboradores e também da cultura organizacional, tá? Então a gente tem que sempre levar isso em consideração. Natural que nos últimos anos, com um avançado e acelerado nível tecnológico e criação de área de startups, novos conceitos de gestão empresarial, a gente acabe mudando algumas coisas, traga novos conceitos, e isso é positivo, né? Porque a gente traz novas formas de resolver problemas, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar muitos conceitos que foram trazidos do passado, que já, cara, passaram e resistiram ao teste do tempo, né? Então já foram implementados em centenas, milhares, milhões de situações diferentes. Então é sempre bom a gente estar revisitando esses conceitos e entendendo por que isso é tão importante, tá? Eu vou trazer aqui um pouquinho sobre os tipos, tá? Do Span of Control. A gente pode daí então detalhar um pouquinho melhor por que faz mais sentido X ou Y para a tua empresa, tá? Mas muito no aspecto da gente encontrar uma otimização, tá? Então, a gente olha muito para uma organização mais tall, né, mais hierárquica, ou mais flat, né? Então, esses são os dois tipos que são trazidos, tá? Então, o primeiro, o que a gente chama aqui de span of control largo ou wide, é esse onde que a gente tem uma estrutura bem flat, a gente tem um gerente, basicamente, e a gente tem um monte de profissionais abaixo dele, né? Então, aqui na imagenzinha já traz de forma bem simples, né? Normalmente ele tem, então, um número bem reduzido de níveis de gestão, né? É comum os gerentes estarem sobrecarregados, e ter uma falta de suporte para os colaboradores, justamente porque esse gerente ele está abraçando um grande número de pessoas, tá? Logicamente existem vantagens sim desse modelo, né? E aqui a gente traz como a tomada de decisão rápida, justamente porque eu simplesmente busco aquele gerente, ele toma a decisão e resolvido, né? A gente não tem que passar por toda uma cadeia de comando, onde fale com um líder técnico, um supervisor, um coordenador, um gerente, depois um diretor. Não, falo direto com aquela pessoa, então tem uma tomada de decisão rápida. Normalmente os custos são muito mais baixos, justamente por conta da redução de pessoas em cargos de gestão, tá? Então, por isso os custos são mais baixos e tem uma melhor comunicação, né, entre os pares, entre as pessoas e maior liberdade. Com isso, logicamente, né, vem algumas responsabilidades e algumas desvantagens desse modelo, como a pouca oportunidade para os colaboradores. Imagine que tu é um assistente 1 aqui, o máximo que tu pode evoluir pensando em cargo, aqui seria para uma posição de gestão, né? E normalmente é uma posição para, aqui nesse caso aqui, para 7 pessoas. Então, isso reduz as oportunidades dentro da organização. Também tem uma questão de pouca disciplina, tá? Então, isso também é trazido sobre uma desvantagem, justamente porque, por ter apenas um gestor, um supervisor, uma pessoa olhando, ter poucas pessoas supervisionando, a gente acaba tendo uma baixa disciplina, um número de relacionamentos mais pobre, né? A relação entre as pessoas é mais baixa e a performance também é mais baixa, dada a baixa supervisão, né? Então, isso é de uma forma bem simplista de traduzir o span of control largo, né? A gente tem também o span of control estreito, né? Ou tall.
ele é numa estrutura mais hierárquica, então aqui vocês podem ver, tem um diretor, aí depois tem gerentes, embaixo desses gerentes podem ter, sei lá, coordenadores, depois desses coordenadores pode ter o pessoal ali que está produzindo mesmo, né, entregando algum produto, alguma coisa do tipo. Então, ela é uma estrutura vertical, né, ela tem vários níveis de gestão e tem uma longa cadeia de comando, né. As vantagens é que tu tem fácil acesso ao teu superior, justamente porque esse teu superior deve ter um número reduzido de liderados diretos, né? Tu tem melhores oportunidades, porque tem toda uma hierarquia para te ir avançando e sendo promovido, tá? Tu tem uma supervisão próxima, né? Então, como esse gestor tem poucos liderados, ele tem uma supervisão bem próxima e menos habilidades são necessárias, tá? Até mesmo para esse gestor. Das desvantagens está a motivação, é sempre um desafio para essa estrutura, né, que é mais hierárquica, mais controladora, né? A tomada de decisão normalmente é muito mais lenta, porque passa por uma pessoa, que vai para um líder, que vai para um coordenador, que passa por um gerente, para daí talvez ter uma chancela de uma direção executiva ou algo do tipo. Então, a tomada de decisão é muito lenta, né? E a comunicação é diminuída. Tá? Então, acho que esses são alguns pontos a gente trazer aqui, tá? Sobre os tipos, tá? E aí, como calcular, né? Uma das principais perguntas é como é que eu calculo o nível ótimo, né? Uma das consultorias mais famosas aí, que é a McKinsey, ela começou um trabalho sobre cargos, né? Entendendo quais eram esses cargos e a responsabilidade, habilidades, competências e aí sim entender quantas pessoas poderiam ou deveriam ficar abaixo, né, sendo lideradas por essa pessoa. Acabou que, ao avançar, elas entenderam que não estava sobre o cargo, mas sim sobre um arquétipo, sobre uma ideia, um conceito daquele líder e daquelas habilidades. Então, eles trouxeram 5 arquétipos de gestores. Então, deixando bem claro aqui que esses nomes, né, que eu estou colocando aqui do lado, eles não são cargos, né? Fica claro aqui, né? Mas é fácil de se confundir, porque tem aqui um supervisor, um coordenador, né? Eles falam sobre o estilo de cada um desses gestores, líderes, né? Então, vamos falar rapidinho sobre cada um deles, né? Tem o jogador, né? Esse jogador normalmente é aquele cara que coloca a mão na massa, né? Ele tem um contato bem próximo com os liderados, né? Pelo perfil, mas principalmente pelas características do trabalho, né? Então, o jogador ele atua em funções que demandam longo tempo de aprendizado. Assim, é preciso, então, sempre estar desenvolvendo habilidades dos diretos, né, por mais longo do que em outras áreas, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, na área de tecnologia, um líder técnico, um staff engineering. Então, esse cara normalmente atuaria como um jogador e ele atuaria dentro de um time liderando 3 a 5 pessoas, tá bom? Logo depois a gente tem, então, o conceito do treinador, né? O treinador, então, ele participa bastante do dia a dia dos subordinados, né? Com interações frequentes. Ele desempenha funções variadas. A principal diferença para o arquétipo anterior, né? Ali do jogador, é que os procedimentos operacionais estão melhor definidos, né? E a curva de aprendizado é mais rápida. Então, esse gestor pode ter até ali 7 subordinados. Imagina, então, se o primeiro jogador seria tipo um líder técnico dentro de um time, né? O treinador estaria talvez mais para um staff engineering, um cara que já trabalha com 2 times mais ou menos, 2 times pequenos, né? Então até 7 pessoas, tá? O terceiro arquétipo, né, que ele chama aqui de supervisor, então, nesse caso aqui, tu já tem um número mais elevado de pessoas, né? Ao mesmo tempo, né, eles dizem aqui na McKinsey, né, que o gestor chama de um nível moderado de responsabilidades individuais e há um equilíbrio entre as funções próprias e a relação com os subordinados. Então, os diretos, que podem variar entre 8 e 10, atuam todos em uma mesma área, com menor diferenciação entre a atuação de cada um deles. Então, imagina que a gente esteja falando aqui de uma empresa de tecnologia que desenvolve um software e que está falando de 2 ou 3 times, mas que eles trabalham desenvolvendo um software, mas sobre um modelo ou uma parte conceitual daquele software muito parecida, tá? Então, imagina que a gente esteja falando aqui de um RP, a gente estaria falando, por exemplo, dentro de um RP, a gente poderia falar que, sei lá, times que trabalham dentro da jornada financeira. Um time trabalha com a parte de contas a pagar, outro time trabalha com a parte de contas a receber. Então, seria mais ou menos isso, esse arquétipo, ele trabalharia com 8 a 10 pessoas, tá?
O quarto arquétipo aqui que eles chamam, então, ele é bem parecido com o último, que é o do coordenador, tá? Eles são bem parecidos os dois ali. As principais diferenças estão mais sobre responsabilidades individuais, né? E aí aqui mesmo eles até trazem, tentava trazendo aqui uma leitura, né? É que enquanto nesse último aqui no coordenador ele já tem uma atuação muito mais padronizada, processos bem mais claros, né? O facilitador ainda não tem isso bem claro, tá? Então, imagina, por exemplo, aqui no coordenador, um administrador de call center, né? Ele já seria muito mais padronizado o processo, o trabalho no dia a dia, então normalmente ele poderia trabalhar talvez ali com 15 ou mais, 15 a 20 pessoas, tá? Enquanto um facilitador ou trabalhar com um grupo mais diverso, com responsabilidades mais diferentes, com times com responsabilidades diferentes, que atuam em produtos diferentes, ali daí já fica entre 11 e 15, tá? E aí, logicamente, daí logo na sequência, depois a gente se perguntar sobre como que eu calculo esse nível ótimo, o que que eu faço então quando eu supero o nível ótimo, né? Ok, eu tenho um profissional aqui que ele tem um perfil de facilitador, né? Ele trabalha com vários profissionais bem diversos, com habilidades diferentes, com tipos de trabalhos diferentes. Ainda não está bem redondo, não está bem padronizado, existem diferenças e nuances a serem consideradas, então a gente pensa que é de 11 a 15, né, da consultoria da McKinsey. Cara, o que, que eu faço? Esse cara está com 20 pessoas. Cara, basicamente, reorganizar as responsabilidades e abrir mais cargos de gestão, né? E aí eles sempre trazem um cuidado bem grande sobre como fazer isso, né? Então, existem passos para te tomar para que isso não seja traumático, mas basicamente ter um organograma claro, que deixe claro as posições, os cargos, as funções onde cada arquétipo se encaixa, né? Então, fica claro cada um saber que posição que ocupa, né? Fazer um acompanhamento constante do Span of Control é importante, né? Para que a gente não esteja fazendo mudanças de estrutura organizacional muito grandes e impactantes, mas sim que a gente faça sempre pequenos refinamentos e ajustes, né? Um novo arranjo cultural é importante sobre os conceitos do Span of Control, principalmente porque é fácil um gestor às vezes mais antigo, mais tradicional, com mais tempo de casa, ele tem uma mentalidade de quanto mais pessoas que estão mais abaixo dele, mais importante ele é, mais poder ele tem. E, na verdade, isso pode estar impactando na produtividade e na qualidade da entrega dele, né? Então, a partir do momento que tu traz isso como cultura, né, dos porquês tu ter uma equipe maior ou menor, melhor para esse profissional e melhor para a organização, tá? Então, isso é uma coisa bem importante também para trazer. Também deixar claro o número de subordinados ideal para cada posição. Então, se tu já tem claro os arquétipos espalhados sobre os cargos dentro do teu organograma, já deixar claro, olha, esse profissional, sei lá, numa posição de coordenador, ele deve ter X pessoas. Esse profissional, numa posição de gerente, deve ter Y pessoas. E assim por diante, tá? Então, fica clara a regra para todo mundo. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje sobre Span of Control. Espero que tenha ajudado, tá? E é isso. Valeu!